Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a economia do Oriente Médio. Bom, pessoal, como eu venho falando para vocês desde a primeira aula, né, o Oriente Médio é uma região extremamente importante, tá? Do continente asiático, é uma região muito importante para a economia mundial, é uma região de muitos conflitos, é uma região de muitos contrastes, de muitas etnias e tudo isso, né, acaba gerando muitos conflitos. E, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a economia, mas também a gente vai falar um pouco, né, sobre os problemas que ocorrem ali naquela região. Tá? O Oriente Médio, pessoal, ele é uma região de muita relevância porque é o encontro, né, a junção de três continentes, que é o continente europeu, asiático e africano. Também, né, nessa região do Oriente Médio, é uma região aí de ligação entre o Extremo Oriente e o Ocidente. Então, do ponto de vista geográfico, é uma região muito estratégica, tá? E, além disso, né, a região do Oriente Médio tem vastas reservas de petróleo e gás natural, o que deixa, né, aquela região com uma grande visibilidade, ok? Então, a relevância, né, do Oriente Médio para a economia global se dá em função das vastas reservas de petróleo e gás natural da região do Golfo Pérsico. Tá? Então, é nessa região, gente, do Golfo Pérsico, que tem aqueles países, né, que são exportadores, né, e exploradores de petróleo. Tá? Então, que países são esses? Como eu falei para vocês, não são todos os países do Oriente Médio que, né, são exploradores e exportadores de petróleo. Tem alguns países que não são, tá? Mas ali naquela região tem muitos países que são exportadores de petróleo, tá? Exemplos: Omã, Iraque, Irã, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. O Afeganistão, ele também tem umas reservas de petróleo, só que devido a muitos problemas, né, conflitos naquela região do Afeganistão, não, a base da economia do Afeganistão não é a exploração de petróleo, é a agricultura, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, vamos lá. Olha só, esses países do Oriente Médio, eles formaram uma organização, que é a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, que é a OPEP. Tá? Essa OPEP, ela é uma organização mundial muito importante, porque ao longo do tempo, outros países, né, exportadores e produtores de petróleo, eles, né, aderiram a essa organização, tá? Alguns países aí da América do Sul e da África, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, esse Oriente Médio, pessoal, nessa região, ela é muito importante do ponto de vista global, porque o petróleo, ele é um produto, né, que pode ser transformado em outras coisas, é uma matéria-prima muito importante. Tá? E com muito valor agregado. Então, por isso que essa região, né, é uma região muito rica. Rica, como eu falei para vocês, em exportação de petróleo. Riqueza não significa desenvolvimento. Eu já falei isso para vocês várias vezes, tá? O desenvolvimento, ele não é só o PIB. O desenvolvimento, ele também vem com os indicadores sociais, saúde, educação, qualidade de vida, distribuição de renda. E o que a gente sabe é que, embora o Oriente Médio, nessa região do Oriente Médio, tenha muito petróleo, que tem alguns PIBs bem altos, essa distribuição de renda não é feita, isso não é investido, né? E também não é dividido na sociedade. Então, a gente tem alguns problemas aí muito graves, né? Problemas sociais muito sérios nessa região também, tá bom? Aqui, né, dá para a gente observar, tá, que temos um mapa de fluxos. Como funciona esse mapa de fluxos? Aqui, ó, como eu falei para vocês, né, tem a região do Oriente Médio, e essa região, ela é um ponto, né, de ligação aí com a Europa, com a África e com a Ásia. Então, é uma região muito estratégica do ponto de vista geográfico, tá? E é uma região muito rica em petróleo. E aqui, esse mapa de fluxos, ele está mostrando justamente, né, o fluxo do petróleo para o mundo, tá? Então, o petróleo aqui, ó, ele é exportado e esses países que as setas estão chegando são os países importadores desse petróleo. E o que significa essas setas, pessoal? Essas setas, né, elas vão indicar, né, o destino e o volume do petróleo comercializado. E mais do que isso, né, além de mostrar o destino e o volume, essa espessura da seta significa o quê?
tá? Essas setas mais grossas, elas indicam os lugares, né, que mais comercializam o petróleo do Oriente Médio, ok? Então, quanto mais grossa a seta, significa, né, que comercializa muito petróleo do Oriente Médio. Quanto mais fina, também comercializa, mas com menos intensidade, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, quais são os países, né, que mais importam aí o petróleo do Oriente Médio? Os países da Europa, o Japão, a China, a Índia, os Estados Unidos. Os Estados Unidos também têm uma reserva grande de petróleo, mas como o país ele precisa muito, né, para atender a demanda da população e atender a demanda de tudo que é comercializado, ele precisa também importar, né, uma grande quantidade de petróleo do Oriente Médio. Então, por isso, né, que alguns países aí, né, como os Estados Unidos, essas grandes potências, têm uma atenção muito voltada para essa região do Oriente Médio também, tá? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a OPEP, né? O que seria essa OPEP? A OPEP é uma organização dos países, né, produtores e exportadores de petróleo, tá? E a gente vai falar também sobre os choques, né, de petróleo que aconteceu aí. E esses choques são problemas que ocorreram, né, com o petróleo, com a exportação, com a produção, por devidos motivos. E a gente vai discutir sobre esses motivos daqui a pouco. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho que falar para vocês que a OPEP, né, é uma organização que, para muitos autores, ela é considerada como se fosse um cartel. E o porquê que alguns autores elas consideram a OPEP um cartel? E o que seria um cartel, né, gente? Um cartel é quando, né, várias empresas, né, elas formam, né, uma organização, várias empresas do mesmo setor, né, de atividade, elas se unem para coordenar, né, a produção, sua produção e determinar os preços. Então, a OPEP, ela opera como se fosse um cartel mesmo, porque ela organiza, né, coordena a produção e também determina os preços. Então, como a OPEP ela detém, né, a maior parte da reserva de petróleo, né, desses países, ela que vai coordenar o valor e o preço e também ela vai coordenar a produção. Então, quando ela para a produção, ela aumenta o barril do petróleo. Então, tem vários problemas relacionados, né, a essa organização. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, pessoal, olha só, a partir da década de 1960, né, os países produtores de petróleo do Oriente Médio, eles passaram a nacionalizar suas reservas, né, e tomar o controle sobre a produção, porque antigamente tinha outras empresas que eram empresas de outros países que coordenavam, né, essas reservas de petróleo. Então, a partir aí de 1960, esses países eles retomaram aí o poder e conseguiram o quê? Nacionalizar essas reservas de petróleo e também a explorar esse petróleo, tá? Alguns países, né, como eu falei para vocês, se juntaram com a OPEP, que é a Venezuela, a Argélia, Angola, Equador, né? Então não são só os países do Oriente Médio que fazem parte da OPEP, tem outros países da África e também, né, da América do Sul, certo? E aí, gente, o que acontece? Qual que é o objetivo, né, da OPEP, né? Estipular metas comerciais aos países membros, controlando grande parte da produção e da exportação de petróleo. E também, né, como eu falei para vocês, fixando os preços quando necessário. Então, ela estipula a produção, ela estipula a exportação e também vai estipular os preços. Por isso que é considerado um cartel, tá? Bom, gente, mas e o que são esses choques do petróleo? Foram problemas, né, globais aí gerados graças à paralisação da exportação de petróleo para alguns países. Isso veio em forma de retaliação, tá? E para isso eu vou ter que explicar um pouco para vocês o porquê disso, tá? Em 1973, né, os países da OPEP diminuíram a produção e elevaram o preço do barril de petróleo, que antes era de $2,90 e foi para $11,65 em 3 meses. Então, eles subiram, né, eles pararam a produção, pararam não, né, diminuíram a produção, aumentaram o valor do petróleo e, além disso, né, eles suspenderam a venda, tá, para os Estados Unidos e alguns países que eram aliados de Israel. Porque, o que aconteceu, gente?
Israel e Palestina, né, a gente sabe que tem um conflito aí muito grande devido ao território, tá? Só que a maior parte, né, desses países da OPEP são países árabes. E aí, né, os árabes, eles não gostaram da intromissão, né, do Estado de Israel na Palestina. E aí, o que aconteceu? Houve vários conflitos, né, naquela região ainda tem muitos conflitos, muitos confrontos. E aí, o que aconteceu? Nesse problema específico foi que Israel, né, tomou uma parte do Egito e da Síria. E aí, né, algum tempo depois, a Síria e o Egito, eles queriam esses territórios de volta. Então, eles invadiram Israel no dia de um feriado, que é o feriado do Yom Kippur, tá? Que significa Dia do Perdão. Então, eles atacaram. Vou resumir a história. Eles não conseguiram, né? Israel tem uma potência militar muito grande, armas muito mais poderosas, e esses países eles não conseguiram ganhar o confronto, não conseguiram as terras de volta. E como forma de retaliação, porque os Estados Unidos e alguns outros países da Europa eram aliados de Israel, esses árabes, né, da OPEP, eles decidiram suspender a venda do petróleo. E aí foi onde gerou o primeiro grande, né, choque do petróleo, porque eles não esperavam, né, que parasse a exportação. E aí teve vários problemas, né, na economia global, porque o mundo, né, uma grande parte do mundo depende do petróleo dessa região do Oriente Médio. Tá? Então, assim, foi um problema muito grande. Então, devido, né, a esse apoio aí, né, dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, né, com Israel, esses árabes, eles não estavam exportando, não estavam vendendo petróleo para essas regiões. Tá? E aí foi onde ocorreu, né, o primeiro grande choque do petróleo, onde teve um impacto muito grande aí na economia global. Tá? O segundo grande choque do petróleo, gente, ocorreu aí um pouco tempo depois, né? Em 1979, tá? Em função da paralisação da produção de petróleo no Irã, porque o Irã, né, tem uma grande reserva de petróleo. E isso ocorreu porque estava tendo algumas revoluções dentro do Irã. E uma dessas revoluções, né, era liderada pelo Ayatollah Khomeini. E, né, elevou, né, demais o preço do barril do petróleo e provocou, né, outra crise do petróleo, outra crise, né, de proporções globais aí, tá? Bom, outro choque que ocorreu, né, outro choque do petróleo que ocorreu foi durante a invasão, né, estadunidense ao Iraque em 1991. A Primeira Guerra do Golfo, né, teve como um motivo principal as ricas reservas de petróleo e gás natural do Golfo Pérsico, o que resultou do quê? Na invasão do Iraque ao Kuwait, tá? E na declaração de guerra dos Estados Unidos ao Iraque. Então, esse foi outro problema e outro grande choque que teve do petróleo nessa região. E como funciona, gente? É óbvio que eu falei para vocês, né? Não são todos os países dessa região que possuem uma economia voltada para o petróleo, né? Quais são esses países que não têm petróleo e como que eles conseguem sobreviver? Tá? Eu vou falar para vocês. Em relação aos demais países, né, dessa região, por exemplo, Turquia e Israel, eles têm um setor industrial bem desenvolvido, bem diversificado. Eles se destacam também, né, na produtividade agrícola, principalmente Israel, porque Israel, né, ele planta no deserto. Então, assim, isso, né? Como que ele planta no deserto? Devido à tecnologia, gente, a tecnologia de irrigação. Então, eles possuem, né, uma tecnologia de ponta para conseguir plantar no deserto e conseguir também, né, fazer com que essas plantas sobrevivam e sejam exportadas. Então, Israel, né, uma parte da base da economia delas também é voltada para a agricultura. A Turquia também utiliza muito o turismo, né, o turismo como forma de economia, não só o turismo, né? Como falei para vocês, tem também, né, muitas empresas, tá? E indústrias bem desenvolvidas. Outros países aí, né, como Líbano e Jordânia, têm, né, na exploração de reservas minerais, ou seja, no extrativismo e também no turismo, né, as principais atividades econômicas aí. Enquanto, né, os Emirados Árabes, eles vêm se destacando também, os Emirados Árabes também têm petróleo, mas eles também têm
uma base, né, de setor de comércio e de serviços no país muito grande. Fora que os Emirados Árabes, né, aquela parte ali de Dubai, é uma região muito turística. Então, a economia também vem sendo voltada para o turismo, tá? O Afeganistão, como eu falei para vocês, tem reservas de petróleo também, só que a base da economia deles ainda é uma base agrária. E o Afeganistão também teve muitos conflitos, muitos confrontos naquela região e vivem, né, economicamente aí muito abaixo da linha da pobreza e vem com muitas dificuldades financeiras, tá? Então, esses países aqui, como o Afeganistão, Iêmen, Síria, eles apresentam, né, uma economia muito precária, tá? Se a gente for observar, né, do ponto de vista aí do Oriente Médio, tá? Que é uma região extremamente rica, tá? Principalmente com essa produção aí de petróleo. Mas essas regiões são extremamente pobres, tá? Economicamente falando. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês anotem as dúvidas de vocês que eu vou esclarecer na próxima aula, tá bom? Tchau.